Esse é o episódio 10 da segunda temporada da série Leader Experience. Um episódio especial porque temos 3 Inspires, jovens que vão nos contar sobre a força da juventude na liderança. Assista aqui. Olá, eu sou Suzane Zanetti, bem-vindo a mais um episódio da série Leader Experience, uma jornada inspiradora feita para você. Nós chegamos ao final da segunda temporada, no episódio 10. Um episódio especial onde nós temos 3 Inspires, 3 convidados que vão fazer parte do nosso episódio e que, na verdade, são pessoas que assumiram a liderança muito jovens. O tema do nosso episódio é a força da juventude na liderança. Nós temos aqui, então, Tatiane Silva, empreendedora rural. Temos a Pamela Guarinello, que é líder de equipe do Pipefy, e Eduardo Oliveira, que é líder de equipe do Boticário. Agradeço aos 3 por estar aqui conosco, representando a força da juventude. Os nossos episódios tiveram convidados da geração prateada, mulheres, homens, e aqui eu acho que é bem bacana a gente poder ouvir pessoas que muito antes dos 30 anos, estiveram à frente de cargo de liderança. Então vamos lá, eu vou começar com a Pamela. Pamela, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu quero que você conte para a gente como chegou à liderança tão jovem. Bom, primeiro, obrigada a você, Suzane, pelo convite. Eu acho que o primeiro ponto que vai definir se você vai ter a oportunidade de ser um líder jovem ou não é a cultura da empresa que você está inserido, né? Eu sempre acreditei muito em meritocracia, em valorizar as pessoas que têm a atitude certa. E eu sinto que um dos pontos que favoreceu, né, que me permitiu ser líder jovem, foi justamente trabalhar em uma empresa que promove as pessoas com base em desempenho, em atitude, e não em tempo de casa, em tempo de experiência, ou até mesmo currículo. Então, acho que esse foi um dos primeiros pontos. Mas, além disso, eu sempre fui muito dedicada nas coisas que eu faço. Acho que isso é super importante. E também trabalhar com aquilo que você gosta facilita muito com que você desempenhe um bom trabalho, né? E você faça mais, talvez, até do que é esperado de você. Então, acho que esses foram os fatores principais, assim. Eu gosto muito do que eu faço, isso facilitou com que eu, né, desempenhasse um bom papel, sempre fui muito dedicada, e acho que eu estou num lugar em que permitiu que eu tivesse essa oportunidade. Uhum. Tá bem, daqui a pouco a gente já descobre mais coisas da Pamela. Tatiane, conte pra gente, você, como chegou à liderança tão jovem? Eu acho que uma das coisas que fizeram a diferença foi ter participado de oportunidades de exercer liderança informal dentro da empresa, participar de comitês, participar de projetos, iniciativas que não estavam linkadas ao cargo de liderança, mas que davam a oportunidade de aprender, né, com como gerir, como ter oratória, como poder auxiliar o grupo, enfim, de um bem, em prol de uma coisa em comum que não tivesse a ver com as minhas atividades. E depois eu comecei a compartilhar muitos conhecimentos que eu tinha e comecei a compartilhar com as pessoas, me envolver com mais pessoas, mesmo não estando num cargo de liderança. Então, eu acho que eu sempre soube que eu queria estar num cargo de liderança. Quando eu comecei como estagiária, depois como analista, fui passando por cargos que eu já foquei em tentar buscar essas habilidades, exercer um pouco isso. E eu acho que isso fez diferença na hora que eles acabaram me colocando no cargo de liderança, e fez com que eu pudesse estar preparada na hora de estar assumindo. Uhum. Então, a Pamela nos fala de meritocracia e dedicação, Tatiane nos fala da questão de networking e relacionamento, e você, Eduardo, o que foi essa diferença para você que fez você chegar à liderança jovem?
Eu acho que tanto a Pamela quanto a Tatiana trouxeram 2 pontos, acho que para mim foram chaves, né? A primeira coisa é a meritocracia, que a empresa ter realmente essa cultura. E acho que uma coisa também que é muito importante é você ter líderes que estão prontos para formar líderes e apostar em você também, né? Porque no final das contas, assim, por mais que você tenha cultura, se a pessoa que está acima de você ainda não acredita nisso ou não quer forçar, né? Você também não consegue, porque é o cara que vai decidir você crescer ou não, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Eu sempre tive muitos líderes bons que acreditaram muito em mim e que sempre me davam um push a mais, né? Sempre davam um desafio a mais para eu estar crescendo, estar fazendo as coisas, seja para assumir um cargo de liderança, seja para me desenvolver como profissional ao longo dos anos, né? Porque antes de chegar num cargo de liderança, tem que passar por todos os estágios também, né? Então, o teu desempenho ao longo dos últimos anos sempre tem que ser bom para você ter realmente oportunidade. E uma coisa que me ajudou a estar mais preparado, vamos dizer assim, a assumir, foi que durante minha carreira, assim, em vários pontos, eu sempre tive alguém que estava abaixo de mim e que eu estava ensinando. Então, eu entrei, quando estagiário, fiquei, sei lá, 6 meses, 1 ano, e a pessoa que era minha analista, ela saiu de licença. Então, eu tive que ensinar a analista temporária, depois eu tive que ensinar o estagiário, depois eu tive que ensinar... Então, assim, ao longo da minha carreira, eu sempre tive que estar em contato com pessoas e desenvolvendo pessoas que estavam ou indo para minha cadeira ou entrando como estagiário. Isso, sim, claro, ajudou a eu estar mais preparado a assumir uma posição. Uhum. Esses vejam, né? É um conjunto de coisas que vocês três vão falando, né? Eduardo fala uma questão aí de preparar backups, que é algo que realmente é muito relevante, né? Porque a gente só pode subir se a gente prepara aí pessoas para assumir a nossa posição. Eduardo, eu vou aproveitar que você estava conversando aqui com a gente. Conta agora para nós como você administra ou administrou conflitos com outras gerações, se é que isso ocorreu. Uhum. Acho que não teve um conflito em si, acho que a gente sempre tem um pouquinho desse preconceito, né, de, putz, vou assumir um cargo em que as pessoas são mais velhas que eu, né, mas assim, pelo menos na minha experiência, não foi algo que dificultou, acho que assim, tem esse preconceito das pessoas, mas no dia a dia, se você realmente está pronto, se você é maduro para tratar essa situação, ela acaba em pouco tempo virando algo normal, assim, na rotina, sabe, algo que facilmente é uma barreira que é facilmente atravessável, assim. Uhum. Eu queria ouvir a Pamela e a Tatiane. Quem quiser das duas pode falar. Tati. Pode ir, que eu acho que uma coisa que você ia falar é bem legal, que depois eu complemento. Tá bom. Bom, eu não tenho contato com outras gerações, eu acho. Eu até tenho alguns liderados que são mais velhos do que eu, mas a diferença é pequena, assim, não chega a ser a diferença de uma geração. Mas, no geral, acho que eu nunca tive nenhum conflito pelo fato de um liderado meu ser mais velho do que eu. Meu sentimento é até de que essa ideia que a gente tem de que vai ser mais difícil vem muito daquela liderança tradicional militar, assim, né, de que o líder, ele entende que ele não pode ser questionado, né, a palavra dele ou a inteligência dele não pode ser questionada. Eu acho que com a liderança de hoje, né, e o fato da gente, acho que até possibilitar a entrada de pessoas que têm um talento especial, porque elas vão ajudar no desempenho de uma equipe, faz com que a gente veja isso de forma positiva, né? Alguém com mais experiência, eu vou poder aprender com ela. Então, eu não vejo como um ponto negativo ter gerações diferentes trabalhando juntos, acho que enriquece a relação, é a minha visão. Tá, ok. Eu também super concordo, eu adoro a questão da diversidade, mas uma outra questão que eu acho que influencia é a empresa que você está, como que é a cultura da empresa que você está. Eu trabalhei já numa empresa um pouco mais fechada, com um perfil mais tradicional, em que realmente ainda tinha questão de hierarquia, tinha questão de tempo de casa, e eu trabalhei muitos anos numa empresa, tive experiências em outras multinacionais no começo da carreira, mas boa parte da minha carreira foi numa empresa só, e eu vi isso mudar na organização, e se você for ver 5 anos atrás, eles ainda tinham, isso ainda era muito rígido, e eu já tinha, eu lembro que quando eu entrei, eu já tinha desejo de ir para cargos de liderança, e tinha uma oportunidade uma vez numa posição de líder de equipe, e eu tinha bastante conhecimento técnico, e eu queria muito ser líder de equipe
daquele time. E naquela época não acabou dando certo. E um dos comentários que eu escutava era que não existiam chances de pessoas novas assumirem esses cargos. E 5 anos para cá, ou 4 anos, 3 anos atrás, assim, eu acho que isso começou a mudar. A empresa quis mudar um pouco da forma como estava gerindo ou colocando, criando líderes, e isso fez diferença. Então, eu tive pessoas de outra geração. Eu acho que também não teve conflito. Eu acho que tem perfis diferentes, formas diferentes, às vezes, de agir, mas, basicamente, eu acho que demonstrando humildade foi uma das coisas que me ajudou muito. Assim, entender, falar assim, eu vim aqui com um preconceito de que as coisas estão sendo feitas. Não vim aqui para querer mudar nada, eu vim aqui para escutar, vim aqui para inspirar e, enfim, foi uma coisa que demorou um pouco mais para construir, uma relação que demorou mais para construir, mas ao mesmo tempo eu senti que ela foi muito mais honesta em algumas situações, em algumas vezes, assim, é uma troca muito mais madura, porque as pessoas também, elas têm mais experiência, elas estão dispostas a compartilhar, e isso foi uma troca muito legal. Então eu percebi que existiu, assim, querendo ou não, essa cultura que acabou mudando, que acabou sendo construída, mas que não teve, assim, conflitos, foi só uma questão de adaptação, de começar a se conectar. É bacana isso que vocês vão falando, porque eu penso que a gente acaba criando mitos em relação a isso, né? De que, eu liderar pessoas mais velhas, e quem é mais velho liderar mais jovens. A gente falava muito dessa questão da administração, do conflito de gerações, então isso passou a ser até quase que um tabu, assim. Então, bacana que, né, vocês aí recentemente, 1 ano e meio, 2, né, assumiram essas posições e estão contando para a gente que essa é uma questão que, né, o mundo já está mais preparado, de alguma forma, para isso. Agora, eu queria ouvir a Pamela, e quero ouvir os outros também, mas começar por você, Pamela. A gente fala muito da questão, assim, de mudar de pipeline, né? Eu gosto muito de trabalhar os conceitos do Rancharan, então ele fala muito do pipeline da liderança. E ele comenta que uma das transições mais difíceis para qualquer pessoa, independente da idade que ela tem, é passar desse pipeline onde eu sou gestor de mim, né, como um contribuidor individual, e passo a ser gestão de outros, né, que é a primeira transição. E ele até comenta que quando a gente não trabalha bem essa transição, às vezes a gente vai subindo gerente, diretor, presidente, né, e continua reproduzindo, né, só fazendo mais do mesmo. Então, eu acho que essa é uma pergunta muito bacana, que eu quero começar, então, te ouvindo, Pamela. Como é que foi para você esse desafio de mudar de pipeline de gestor de si para gestor de outros? Para mim, foi um grande desafio. Acho que essa mudança, principalmente, eu acho que quando as pessoas elas assumem uma posição de liderança, no geral, é porque elas são bons executores, né? E acho que justamente por isso que vem esse conflito. E no meu caso, como eu comentei, eu gosto muito da execução e do que a gente faz na prática na minha área. Então, você acaba sofrendo um pouco por deixar um pedaço daquilo que você gosta de fazer na sua função. Eu acho que no início eu até criei uma expectativa de que eu ia conseguir fazer um pouco de cada coisa e acabei me sentindo assim, né, impossível você gerenciar, você continuar na execução quando você passa a assumir as funções de um líder. E acho que eu tive que aprender na marra, assim, a delegar atividades para outras pessoas e me acostumar com essa rotina um pouco mais dinâmica, né, que é a do líder. Então, para mim, foi um desafio e acho que eu aprendi bem na prática. Uhum. Eduardo, conta você, como é que foi a tua experiência nessa passagem? Foi bem difícil também. Acho que qualquer pessoa, né, que sai de uma função, né, como a Pamela bem falou, né, para você conseguir assumir uma função, você tem que ser um bom executor. Então, você sair do teu técnico, né, fazer com que outras pessoas executem e confiar nelas, nunca é algo fácil.
Por mais que às vezes você tente se preparar, né? Você lê livro, você fala sobre o assunto, você faz conta, você faz mente, pode fazer várias coisas. Quando você cai na prática, tudo aquilo que você dizia na tua cabeça morreu, entendeu? Você começou um mundo novo, porque no final das contas as pessoas elas não são binárias, né? O que você vai falar para ela, o que você imagina na sua cabeça que vai transmitir ou como ela vai reagir, na realidade não funciona daquele jeito, né? Então você precisa aprender a se adaptar a cada perfil de pessoa, que acaba caindo um pouco do que a gente falou das gerações agora, né? De como você tratar, às vezes, uma pessoa que é de uma geração para cima. Então isso é uma coisa que é super difícil, porque é algo que não é ensinado, né? Você não existe uma técnica. Claro que existe técnica, mas eu digo assim, não é um negócio que é facilmente reproduzido, uma coisa que é uma coisa que você vai aprendendo ao longo do tempo, né? E cada vez mais você vê que ser líder tem muito a ver com você transmitir e se comunicar com as pessoas da maneira adequada. E você não aprende a fazer isso facilmente, assim. Então essa é uma das maiores dificuldades que tem, porque você sai de um lugar em que você fazia tudo super bem, vamos dizer assim, para um lugar de que você não tem muito chão, em que você tem que aprender ali e, putz, é super difícil realmente. Então, eu não sei como é que vai ser os próximos pipes, mas realmente me parece que esse é o mais difícil. Uhum. Tá bem. Tatiane, o que você conta da tua história? Nossa, para mim também foi, acho que o maior desafio da minha carreira, mesmo olhando para onde assim, o que eu escolhi hoje para mim também tem os desafios, mas com certeza a liderança, o que eu vivi foi realmente uma experiência que ela é incrível, mas ela é muito desafiadora. E eu acho que a questão do pipeline de si para o pipeline de líder, a questão é também assim, o autoconhecimento e a questão de você gerenciar você mesmo, ele nunca acaba. E eu acho que eu tive que investir muito mais nisso quando eu assumi a equipe também, porque eu vi que eu precisava me posicionar melhor, eu precisava entender melhor como eu ia gerir os conflitos, eu tinha que lidar com uma sequência de erros operacionais. A gente trabalhava com operação, então normalmente quando a gente era acionado é porque alguma coisa tinha dado errado. Então gerenciar esses conflitos com as interfaces, com os clientes, e eu acho que eu nessa posição de contribuinte individual, você gerenciar você mesmo, e isso é muito mais fácil, eu acho, quer dizer, não é mais fácil, mas assim, é diferente você trabalhar com pessoas e entender, conseguir realmente tentar entender e não moldar as pessoas baseado no que você era, então, ou no que você é. Então, eu tentei aprender muito mais sobre mim para conseguir entender melhor os outros e, consequentemente, ter uma imagem, assim, a minha imagem que eu estava ali tendo com a equipe, que eu estava querendo construir, eu vi que eu também tinha que dar exemplos, né? Eu também tinha que mostrar que eu estava tentando e que as pessoas estavam... essa confiança depois foi crescendo, mas eu acho que a gestão de si, ela nunca acaba, e isso fez diferença, eu acho que na hora quando eu comecei a assumir a liderança ali, nessa transição, fortalecer isso, né? Uhum. Olha, então eu resumiria para você que está nos ouvindo aqui algumas pílulas aí preciosas, né, para essa transição. Então, os nossos inspires nos falam sobre a importância da delegação, da confiança, dessa adaptação aos liderados, também a questão do desapego à área técnica e a questão do autoconhecimento, que é para sempre, né? Mas realmente é um caminho que sempre é muito importante, né? Da gente se conhecer para poder se aproximar do outro. Perfeito. Então, olha, ainda antes da gente pensar em coisas que vocês possam nos contar um pouco mais sobre a experiência de liderança, eu tenho mais uma pergunta, que daí eu vou começar com a Pamela. Pamela, você usou recursos, ferramentas, alguma coisa assim que você achou importante para o teu desenvolvimento nessa transição? Sim, eu acho que até pegando um gancho ali do que a Tati acabou de comentar, eu acho que esses recursos que eu busquei, eles estão muito ligados ao autoconhecimento, porque eu acho que isso é bem importante. Alguns deles vieram até de dentro da empresa, são rotinas já que a gente tem, ou hábitos. Então, eu acho que
pedir feedback, por exemplo, é uma ferramenta extremamente valiosa e que a gente usa pouco no geral, mas traz muita autoconsciência, seja para os seus liderados ou até para o seu próprio líder, né, para você entender como está sendo o seu desempenho nessa primeira liderança. A questão até de avaliação de desempenho, né, que acho que acompanha essa cultura de feedback, para mim foi super importante. E acho que um outro ponto que eu busquei também, que está muito ligado ao autoconhecimento, é o coaching em si. Então, eu já tinha feito uma sessão de coaching anterior, eu busquei o coaching voltado para a liderança, quando eu assumi a liderança, e foi muito valioso justamente para esse autoconhecimento e eu aprender a lidar com os meus desafios, assim. Acho que foi bem, bem rico. Uhum. Então, vamos ouvir Eduardo? Tá bom. Acho que uma das ferramentas que eu fiz e que me ajudou bastante, acho que foi o MBTI. Então, é uma das ferramentas que ajuda a gente a ter autoconhecimento. Então, para mim, foi bem bom. É um pouco do que a Tati falou e faz total sentido, né? Que você precisa realmente se conhecer, se autoconhecer, até para saber como é que você está reagindo em relação aos momentos, em relação às coisas que estão acontecendo em volta. Essa parte de ter inteligência emocional, né, para poder lidar, porque no final das contas você é o cara que está conduzindo as coisas. Então, se você não tem essa inteligência emocional de se entender e conseguir conduzir, a equipe se perde, né? Você passa a direção errado, você é a pessoa que tem que ser o lado controlado da área, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma ferramenta que me ajudou muito. E acho que assim, hoje a gente tem bastante conteúdo online que ajudam bastante, assim, sabe? Então, tem muito vídeo de vários líderes. Acho que hoje, mais do que nunca, você consegue achar um cara que você sabe que é líder e que você consegue pesquisar qual que é a opinião dele sobre o assunto. O próprio trabalho que a Suzane faz, acho que eu já falado de bastante ferramenta. Então, assim, hoje tem muito conteúdo online. E se a pessoa realmente quiser entender e se desenvolver nisso, putz, tem desde vídeo até ferramenta, até o próprio MBTI, por exemplo, que eu fiz, e que foi um negócio muito mais estruturado, tem ferramentas mais simples que você pode começar a se entender, e no próprio online você faz, né, de autoconhecimento, seja o DISC, seja o MBTI, seja Insights, tem várias que você pode fazer, né. Então, acho que tem bastante conteúdo, é realmente pesquisar e ver quais são os seus maiores gaps para a liderança, né? Seja um pouco do que a Pamela falou, né? Consigo dar feedback, consigo receber feedback. Então, tudo isso faz parte da liderança. E aí você tem que ver quais são os seus gaps dentro disso, né? Seja comunicação, seja feedback, seja autoconhecimento, para daí você realmente ir atrás disso online mesmo. Uhum. Muito bem, Tatiane. Acho que eles falaram basicamente muito do que eu passei também, buscar cursos tanto na empresa quanto fora da empresa. Eu tive também pessoas ali dentro da organização que me ajudavam, o Du também comentou, de ter ali uma pessoa que te ajuda, que tem uma relação às vezes de mentoria, que precisa enxergar um pouco fora do que está acontecendo, mas e normalmente eu acho que esses conteúdos eles já estão disponíveis, eles são de fácil acesso, e depois tentar colocar em prática nesses pequenos projetos, assim, né? Uhum. Tá bem. Bem, acho que é importante que, de alguma forma, todos vocês identificam, né, que as ferramentas, elas estão disponíveis e que a gente sempre pode utilizar e não achar que é um produto pronto, acabado, né? Então, agora eu quero conhecer vocês um pouco mais, né, e a gente ajudar tantas pessoas aí que eu tenho certeza que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir ainda. O seguinte, o Eduardo até já comentou alguma coisa sobre a questão de como que ele chegou à liderança tão jovem, mas fala pra gente, Eduardo, assim, contando tudo sem segredos, como foi ser líder pela primeira vez? Sinceramente, eu fiquei muito feliz, né, porque é uma das coisas que eu sempre busquei, eu sempre quis ser líder, assim, eu sempre chamei essa responsabilidade e era algo que eu coloquei na minha carreira, né, eu setei, desde que eu comecei a trabalhar, eu falei assim, eu quero ter cargo de liderança, eu quero estar no meio da decisão, eu quero influenciar, eu quero desenvolver pessoas, é isso que eu quero. E assim, desde que eu entrei, era o cargo que tinha setado, assim, eu não pensava em gerente, nada, eu pensava assim, eu quero ser, no mínimo, ser um coordenador, ser um líder dentro da minha empresa, né. Então foi super bacana todo o processo. Sinceramente, eu não sabia se ia passar, se não ia, mas quando eu passei, fiquei super feliz, porque é uma coisa que eu falei, eu sempre buscava, mas ao mesmo tempo
é legal falar, é um pouco do que a gente estava falando, é que existe uma certa responsabilidade alta também nisso. Tipo, às vezes as pessoas pensam assim, putz, ser líder é você conduzir a tua reunião, ou você fazer o seu team building, ou você fazer o seu evento. Tipo assim, é muito mais esses marcos, às vezes ficam na cabeça das pessoas, mas o que acontece é que na realidade é o dia a dia que faz o líder ser um líder mesmo, assim, sabe? Então, assim, no momento que você vira líder, automaticamente todas as pessoas que estão embaixo de você, de certa forma, estão te julgando, estão te avaliando a cada segundo. Então, as ações que você faz, como você se posiciona, você tem que dar o exemplo a todo momento, né? O que faz a sua equipe ser bom e o que faz você ser um grande líder não é o team building que você vai fazer, não é aquela reunião, é realmente você estar no dia a dia desenvolvendo e ajudando as pessoas e dando exemplo, porque no final das contas, as ações, as atitudes que vocês tomam, elas sim é que vão direcionar as pessoas a se inspirarem em você e quererem se desenvolver e estarem engajadas com o que você está propondo. Então, esse lado é um lado que acaba, que até eu, né, por exemplo, você só tem noção disso, sinceramente, você só tem noção disso quando você vira líder e você vivencia essa responsabilidade. Até você estar aí como analista sênior, por mais que você faça feedback com as pessoas, você faça liderança informal, você faça quando você vira um gestor de fato, parece que é bobo, né? Mas é verdade. Quando você vira um gestor, você assume um cargo mesmo, né? Quando você tem o crachá, vamos dizer assim, que o pessoal brinca, a tua responsabilidade, você tem que ter uma autoridade para saber disso. No momento que você virou líder, você tem que saber ter essa autoridade que você está sendo avaliado a cada segundo. Então, assim, foi super bom, mas, assim, e que eu falei, eu sempre puxei essa responsabilidade. Então, eu sempre quis ter mais responsabilidade dentro da empresa, eu sempre quis participar das decisões, quis ser o líder. Então, para mim, ao mesmo tempo que isso foi algo que foi pesado, foi algo que eu busquei. Então, não, digo assim, não pesou para necessariamente tanto para mim, porque foi sempre algo que eu busquei. Mas é importante a gente falar para quem quer assumir essa parte, né, quem busca ser um líder, que a pessoa já tem que ir se preparando ao longo do tempo, porque realmente isso é algo que pesa. Uhum. Eu vou pegar o gancho do Eduardo, Pamela, e aí eu queria te perguntar, e a solidão de ser líder, tem como não sofrer? Eu acho que essa solidão também é algo bem inesperado, né? Quando a gente fala de uma liderança, é um sentimento que a gente não espera que vá surgir. Acho que ele está muito relacionado com o que o Eduardo comentou. Eu sinto que, na minha experiência, sim, foi algo que eu sofri de início, principalmente porque aquela rotina de você trabalhar junto dos seus pares, né, de ter uma equipe, apesar de você continuar tendo uma equipe, os desafios das pessoas com quem você trabalha no dia a dia, eles são diferentes, né? Mesmo independente dessa parte de você ter que ser exemplo e etc., o próprio compartilhamento de experiência ele vira algo diferente quando as pessoas que trabalham diretamente contigo já não passam pelas mesmas coisas que você está passando. Então, eu senti bastante isso. Eu acho que uma forma de reduzir essa solidão é você buscar compartilhar, né, das suas experiências, dificuldades e anseios com as pessoas que também estão numa posição de liderança e podem trocar experiência com você. Né? Então, eu sinto que muitas soluções que eu encontro até na liderança, em alguns impasses, às vezes, ou até apenas algumas coisas legais que eu vejo, por exemplo, que outros líderes estão aplicando, eu replico na minha área, e acho que esse contato próximo é importante, assim, enriquece muito, acho que o trabalho, e a gente aprende muito, a própria mentoria, né, que a Tati comentou antes, também ajuda você ter um mentor que te ajuda a passar pelos desafios. Então, acho que no geral é isso, assim, procurar pessoas que estejam ou já tenham passado pelas mesmas coisas que você está passando. Uhum. E você, Tatiane? Agora eu fiquei pensando assim sobre barreiras, né? Você deve ter enfrentado algumas, né? Quais são elas? Eu acho que uma coisa que influenciou muito quando eu estava assumindo o cargo de liderança foi que a empresa em si estava passando por uma mudança cultural muito forte, em que eles não estavam querendo mudar de parar de ser tradicional e começar a ser um pouco mais dinâmica. Parar de ter tanta hierarquia e ter mais diversidade, parar de focar tanto em resultado e focar mais em pessoas. Ser menos burocrático, começar a ser mais ágil. E isso fez com que tivessem várias mudanças, tanto de, às vezes, processo e várias lideranças novas na organização. E isso para os times em que a gente estava
que faziam parte, né, da área que eu estava, eles estavam passando por uma gestão de crises ali com a organização em si, no sentido de que estava muita coisa que realmente estava acontecendo, e isso foi as lideranças novas foram surpresas e acabou gerando um pouco de frustração para algumas pessoas. Tive situações em que eu vi isso acontecer, mas tanto do meu lado quanto de alguns outros colegas que assumiram. Mas isso faz parte, né? Foi a decisão estratégica da empresa e você, então, tem que entender realmente o que está acontecendo, entender os resultados e buscar, quer dizer, quais são os resultados que a empresa espera e tentar traduzir isso da melhor forma, que eu tentei ao máximo buscar conhecer o meu time do começo, né? Então, uma outra coisa que também eu senti que foi uma barreira que eu via que tinha uma harmonia artificial, mas que, na verdade, as pessoas não estavam felizes, as pessoas não estavam confiando uma nas outras, as pessoas não estavam realmente trabalhando como um time. Então, isso foi uma das coisas que eu quis muito focar no começo e demorou para eu conseguir realmente conhecer as pessoas, entender o que estava acontecendo, quais eram as frustrações e começar a ter um trabalho de confiança, né? Então, teve algumas coisas que eu estava fazendo coach na época que me ajudaram a entender isso. Eu estava fazendo coaching de liderança e a curva da mudança da Cynthia Scott foi uma das coisas que a Elaine me explicou, que realmente as pessoas elas entram em alguns momentos numa negação, depois elas têm uma certa resistência, então você vive aquele momento de caos, mas depois tem a aceitação, as pessoas começam a ver alguns benefícios, começam a se comprometer e você consegue começar a resgatar, né, essa cultura de confiança. Então isso eu acho que às vezes pode acontecer e depois foi muito legal, porque eu senti que eu realmente eu acabei escolhendo sair da empresa depois, mas eu senti que foi uma experiência assim que me trouxe a oportunidade de viver esse desafio, entender as pessoas, buscar realmente construir essa relação do zero. Uhum. Vocês falaram um pouco de mentoria, um pouco também da gente ser referência, né, para os liderados. Daí pensei, até foi Eduardo que falou isso. Você teve assim, algum líder que te inspirou? Você poderia falar de características de líderes que te inspiraram e o quanto disso já é teu hoje? Acho que tem várias características, assim, habilidades que eu acho que um líder tem que ter, assim, e é super difícil a gente falar qual que é a principal, né? Mas eu acho que são duas que eu gosto muito e que eu acho que funcionam, que para mim são muito core, assim, sabe? A primeira é você conseguir ter o exemplo, né? Você ter integridade, você conseguir ter o respeito das outras pessoas é fundamental, assim, se as pessoas não te respeitarem, se as pessoas não acreditarem na pessoa que você é. Cara, acho que ali você já perdeu boa parte do que você poderia. Independente se você tiver todas as outras skills, você já perdeu o teu time ali, sabe? Então, se as pessoas realmente não respeitarem, elas não vão seguir você, né? Elas não vão se matar por você, se matar no sentido de trabalhar mais, de estar motivadas, de querer estar ali e querer entregar por você, né? Acho que é super difícil e para mim não encaixa. E a segunda habilidade que eu acho que é uma habilidade que é uma soft skill que eu acho muito difícil de ter e que eu acho que quem tem consegue realmente estar com a equipe engajada é a habilidade de comunicação. Acho que assim, quem consegue comunicar os propósitos da empresa, que consegue influenciar as pessoas que estão em volta e consegue direcioná-las no caminho certo, são as pessoas que conseguem fazer a equipe como um todo estar sempre indo para o caminho certo, né? Porque acho que, putz, uma das coisas que mais causa frustração, às vezes, na equipe, no pessoal, é quando o pessoal está se esforçando para ir no caminho e depois ele já está no caminho errado, aí você tem que recontornar, vamos dizer assim. Então, essa é uma das coisas que eu admiro muito, que eu tento fazer no dia a dia. Acho que tá longe ainda de ser o que eu acho ideal. Eu particularmente, tenho muita coisa que, em termos de comunicação, tem que melhorar. E assim como todo mundo tem o gaps, né? Acho que faz parte de, né? Porque você virou líder que você não tem mais um gap, mas na verdade é o contrário, você só aumentou o tamanho do gap que você tem, porque quando você é o executor, que a gente tá falando executor, você tem conhecimento técnico ali, beleza, você consegue se virar, né? Mas quando você vira líder, os gaps na verdade só aumentam, né? Então essa é uma das coisas que eu quero desenvolver, né? E é legal de falar disso aberto, né? Porque, putz, quando você vira líder, as soft skills que você tem que ter são muito maiores do que quando você é só um analista, né?
E acho que esse é um tema que a gente falou um pouco indiretamente, mas que cai muito na questão que a gente falou de crescer, né, e de meritocracia, da cultura, que hoje, né, as soft skills são muito mais valorizados do que a hard skills, né, então cai um pouco nisso, né, por isso que o tempo de casa, o tempo de trabalho, o conhecimento técnico, eles não são necessariamente o que vai fazer você crescer, mas ao mesmo tempo traz um peso maior porque você tem que se desenvolver em coisas que não são fáceis, né, não é um negócio, não é um MBA que você vai fazer, não é um conhecimento técnico que você vai ter, não é um mestrado, são soft skills que você vai ter que ir aprendendo no dia a dia e que não vem assim do dia para a noite, né? É um trabalho, assim, óbvio que tem pessoas que têm mais facilidade, têm mais talento, conseguem crescer mais, mas ao mesmo tempo é super importante, né, a gente trabalhar nessas coisas. Então, para mim, acho que são essas duas. Uhum. Eduardo, eu vou explorar um pouquinho mais o que você está trazendo, só para a gente lembrar, né, que nós estamos aqui dia 8 de dezembro de 2020, em plena pandemia ainda, e essa questão da comunicação, Eduardo, para você, teve alguma diferença, pensando que você né, um gestor que ia para a planta todo dia e, de repente, entramos num home office? Também a Tati e a Pamela, caso queiram, fiquem à vontade. Me veio assim, acho que até Sim. porque estamos vivendo tudo isso ainda, né? Não sabia se em dezembro estávamos vivendo, mas estamos, né? Então, acho que vale a pena a gente contar um pouco sobre isso. Acho que para mim, assim, uma questão que foi chave, assim, para fazer isso dar certo, fazer isso ter o menos conflito, é assumir que tem diferenças. Tipo, é realmente diferente você estar em contato pessoalmente com a pessoa e você tá de casa, a pessoa tá em casa, né? E você tá aqui, você não tem o contato olho a olho, né? Você não tá junto com a pessoa, você não consegue olhar pro lado e fazer uma brincadeira, você não consegue olhar pro lado e comentar com a pessoa, você não consegue olhar pro lado e ver que a pessoa não tá bem naquele dia e conseguir falar com ela, porque você não tem. Tem dia que você nem fala, às vezes, com todo mundo, não consigo falar com todo mundo na minha equipe todo dia. Então, assim, esse contato que é pessoal, que é você olhar pro lado e ver se a pessoa tá bem ou mal, você não tem. Tipo, e pensando assim, inclusive no momento de pandemia, em que as pessoas não sabiam o que ia acontecer, não sabia quando ia haver vacina, não sabia como a gente ia se adaptar com essa realidade, né? Foi uma semana a gente estava indo para a planta, na outra semana todo mundo estava em casa e não ia mais, entendeu? Foi um negócio surreal, se a gente for pensar, né? Então, assim, acho que as empresas tomaram as decisões corretas, mas ao mesmo tempo, acho que cada líder tinha que assumir que isso é um negócio diferente. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu sabia que a equipe não ia estar num lugar bom, né? Ia ter as pessoas da família delas que não iam estar bem, pessoas, tipo, fora do trabalho. Eu não queria perder o contato da equipe. Então, por exemplo, em vez de só ficar fazendo as reuniões, só fazer atividade, só ter o contato do trabalho, eu, por exemplo, marquei reuniões para a gente falar, no começo da pandemia, de manhã uma meia hora e de final do dia uma meia hora, para ter os dois contatos com as pessoas. E na reunião de manhã, eu evitava falar coisas de empresa, eu queria falar coisas pessoais, sabe aquele momento do café que você perdeu? Quando você está fazendo café, você vai se servir, você fala com a pessoa, você pergunta como é que tá a família, que você perde isso. Então, eu quis manter isso. E assim, acho que essa foi a questão chave para conseguir chegar no momento em que hoje, por exemplo, eu sei que eu não preciso fazer isso, porque tá todo mundo bem adaptado, porque as pessoas já conseguem falar se tinha algum problema. Só que naquele momento, eu sabia que nem todo mundo ia conseguir expressar, e eu sabia que eles precisavam daquele momento, sabe? De falar um com o outro, falar sobre o que estava acontecendo, falar sobre a pandemia. Então, acho que foi sim um negócio super diferente. Acho que agora já está bem adaptado, mas ao mesmo tempo, se as pessoas não dão peso que realmente tem isso, o risco de você ter pessoas que vão estar sofrendo caladas é alto. Então, por isso que eu quis dizer assim que foi chave para mim, pelo menos, né, ter feito essas rotinas e encarado isso como algo realmente diferente e que as pessoas tinham necessidade desse contato pessoal, né? Uhum. Então, vou deixar assim livre, caso a Pamela e a Tatiane queiram comentar alguma coisa, senão eu já vou seguir aqui. Eu posso comentar. Eu acho que na empresa em que eu trabalho numa startup de tecnologia. Então, a gente já estava muito acostumados com muitas das rotinas que foram novidade, acho que para muitas empresas, né? Fazer call, para a gente, a rotina de fazer call com o cliente já é tradição, assim. Mas ainda assim, eu acho que para a gestão de pessoas é uma mudança bem drástica. E eu concordo total com o Eduardo, acho que a gente precisa inserir novas rotinas que tragam esse contato pessoal, né, que as pessoas possam ter um pouco de leveza no dia a dia, que não seja, porque se torna mais maçante, né, quando você até pode levantar para ir buscar um café, mas você não vai encontrar uma pessoa no caminho, conversar e
e, né, trocar um pouco desse contato mais pessoal. Então, eu também inseri essas rotinas. A gente também tem uma rotina, a gente tem as reuniões semanais também, além dessa diária no começo do dia. E no começo das nossas reuniões semanais, a gente toda semana faz uma pergunta aleatória sobre algo pessoal para as pessoas contarem um pouco delas mesmas e a gente ter também, sabe, esse momento descontraído. Então, eu concordo, acho que 100%, e acho que é super importante a gente pensar um pouco fora da caixa nesses momentos para que não se torne algo muito estressante, né? Porque o trabalho remoto, a gente tem essa questão de não saber bem a hora de desligar e acaba parecendo que a gente trabalha mais. Então, acho que é bem necessário esses momentos de descontração, assim, na rotina. Uma coisa é certa, novos protocolos precisam ser criados de acordo com a cultura de cada um. Tatiane, se você quiser, complementa alguma coisa, mas eu já quero passar uma outra pergunta para você. Que sementes você já plantou como líder? Você tem alguma coisa nesse sentido para já nos contar? Eu acho que eu vou pular a pergunta, acho que os dois já responderam bastante, eu também não estou tanto nesse contato mais nesse momento. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu sempre quis foi ajudar as pessoas a entenderem o que elas realmente entenderem quais eram as forças que elas tinham, encontrar as afinidades e como que elas podiam ir se desenvolvendo dentro daquilo que elas tinham mais afinidade, assim, né? Então, filtrar essas coisas, mesmo na posição de líder, eu acho que eu tive pessoas tanto que depois se tornaram líderes, depois pessoas que se tornaram especialistas, pessoas que saíram da organização e viram que queriam fazer outras coisas, e conseguir trabalhar e ter esse contato de ir falando com cada um e tendo essa escutativa de que não é uma escuta para mim, é uma escuta extremamente dela em relação ao que ela está vivendo e não tem nada a ver com o que eu estou pensando. Eu tentar realmente entender isso. Depois que eu comecei a fazer isso, as coisas ficaram mais fáceis, no sentido de a gente conseguir trilhar os caminhos de onde que ela queria, as pessoas queriam chegar. Então incentivar as pessoas assim a cultivar os seus talentos assim foi uma das coisas que eu mais gostei e eu tenho tentado fazer isso depois que eu saí também informalmente com pessoas que eu acabei conhecendo esse ano e eu acho que essa essência, buscar a essência das pessoas e transformar aquilo num potencial é a coisa mais legal de trabalhar com a liderança, com as pessoas. Ok. Então, a gente vai finalizar essa nossa segunda parte com a última pergunta para a Pamela, que é, como líder, né, Pamela, o que você acha, assim, como ser um líder que o mundo precisa, né? Qual a tua experiência sobre isso? Eu acho que, para mim, a resposta dessa pergunta é bem relacionada com o que a Tati falou agora. Eu acho que o mundo precisa de um líder mais humano, assim. Eu acho que tem bastante daquilo que a gente comentou no início de ser vulnerável, né, de não ter receio de ser vulnerável, para justamente criar esses vínculos com as pessoas com as quais a gente trabalha, entender elas, acho que profundamente, né, entender os sonhos, os receios, as preocupações. Acho que isso é super importante, principalmente para que a gente entenda essas fraquezas, esses sonhos e o que as pessoas almejam, use isso não só em prol do resultado, mas também em prol de desenvolver essas pessoas profissionalmente. Eu concordo 100% com a Tati, acho que essa parte de poder gerar oportunidade para as pessoas é o melhor, assim, da liderança, na minha opinião. E eu acho que a gente pegar as diferenças das pessoas, né, esses sonhos individuais, e a gente conseguir trazer oportunidades que desenvolvam as habilidades que elas precisam desenvolver para alcançar esse sonho, seja esse sonho dentro da empresa, fora da empresa, onde for, acho que é exatamente o que o mundo precisa, assim, na minha opinião. Isso em qualquer época, né? Independente desse momento. Bacana, olha, eu fiquei ouvindo vocês três e acho que de alguma forma
pessoas tão jovens já preocupadas com o legado, né? Que é uma coisa que eu acredito muito, e Elaine Zanetti, que é a curadora do nosso projeto, né? A gente caminhou muito juntas nessa série Leader Experience, realmente acreditando na nossa contribuição do líder cidadão, daquele líder que se preocupa com as pessoas, que procura fazer a diferença na vida delas. E, de alguma forma, vocês três comentaram sobre isso, que me deixa muito orgulhosa. Então, a gente vai fechar o nosso episódio 10, o último episódio da temporada 2. Eu convido vocês a uma mensagem final, e que seja uma mensagem que, de uma forma assim resumida, né, vocês possam dar alguma dica para o jovem ou a pessoa que está assumindo uma liderança agora, independente dela até ser jovem, uma frase curta de impacto, assim. Vamos ver o que vem aí. Vou começar pela Tatiane. Bom, eu escolhi uma frase da Brené Brown, que é a rainha aí da vulnerabilidade, que me ensinou já muito, e me inspirei muito nela em vários momentos. Ela está lançando um novo livro, que é A Coragem para Liderar, e ela fala o seguinte: liderança não tem a ver com cargos, status ou poder. Um líder é qualquer pessoa que se responsabiliza por reconhecer o potencial nas pessoas e em suas ideias e tem a iniciativa de desenvolvê-lo. Então, deixa essa mensagem aí. Tá bom, Tatiane. Pamela. Não tem uma frase de tanto impacto, assim, mas acho que está bem relacionada com o tema. E a minha frase é: conheça cada um dos seus liderados. Saiba seus sonhos, desafios, motivações, para que você consiga ajudá-los a se desenvolver, para que eles alcancem esses sonhos e nunca deixem de se desenvolver. Uhum. Perfeito. Eduardo. A minha frase é: não tenha medo. Mesmo você tendo suas fraquezas, você tenha seus gaps de desenvolvimento, acho que cai muito do que a Pamela falou, né? Tem esse contato com as pessoas, essa paixão por desenvolver pessoas, independente desse conflito de geração ou das coisas que a gente falou aqui, que são as responsabilidades e maturidades do líder. Não tenha medo, corra atrás, que você vai gostar dessa jornada de liderança se você realmente tiver essa paixão por pessoas. Uhum. Muito bem. Olha, um prazer estar com esses três jovens. Desejo muito sucesso a vocês. E finalizamos aqui, então, o nosso episódio 10. Você que nos ouviu, por favor, conte sobre o nosso episódio, compartilhe. E, como você já sabe, todo o nosso episódio está no YouTube, no canal da Zanetti Coaching. Até uma próxima. Tchau. Até. Tchau. Tchau, tchau. Até.